Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do último levantamento sobre o rebanho bovino de Goiás. Eu vou conversar com Wagner Pereira, gerente de marketing da Rivulis do Brasil. E nós vamos falar da crise mundial na produção de cacau, que abre novas possibilidades ao Brasil. Você vai ver como está o mercado da proteína animal, vamos falar da carne bovina, suína e aves e peixes e também sobre o leite. E nós vamos comentar do crescimento acelerado da produção de grãos aqui no Brasil, impulsionado por safras consecutivas recordes que tem revelado aí um desequilíbrio estrutural entre oferta e capacidade de armazenagem. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do último levantamento sobre o rebanho bovino de Goiás. Esse levantamento ele foi realizado entre maio e julho deste ano, durante a primeira etapa obrigatória da declaração de rebanho no sistema Sidago, e mostra que o rebanho bovino de Goiás alcançou 22.884.000 cabeças. Isso no primeiro semestre deste ano, segundo dados que foram divulgados pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Esse resultado representa um crescimento em relação à etapa anterior, feita no fim de 2024, quando foram declaradas 22.737.000 cabeças. O município de Nova Crixás, ele segue na liderança estadual, na casa de 797.400 animais. Depois vem São Miguel do Araguaia, com 596.500 cabeças, Porangatu, 458.300 cabeças, Caiapônia, 407.100 cabeças e Mineiros, com 380.400 animais. De acordo com a Agrodefesa, o avanço reflete tanto a expansão da pecuária no estado, quanto o fortalecimento da adesão dos produtores ao sistema de defesa agropecuária. O levantamento mostra ainda a existência de 130.850 propriedades rurais, das quais 7.868 não realizaram a declaração e permanecem inadimplentes, com restrições para a movimentação de animais. Já a avicultura concentra 111.600.000 galinhas, com destaque para a região de Rio Verde, polo também da suinocultura, que reúne cerca de 800.000 animais integrados a grandes agroindústrias. A Agrodefesa reforça que a declaração ela é obrigatória e essencial para orientar as ações de sanidade animal em Goiás, além de contribuir para a rastreabilidade e segurança da cadeia produtiva. E agora vamos falar um pouquinho do mercado da proteína animal. Vamos falar das carnes bovina, suína e aves, e também peixes e, como consequência, o leite. O Brasil segue consolidando a sua posição de destaque no mercado mundial de proteínas, mesmo diante de desafios sanitários que impactaram temporariamente alguns mercados estratégicos. Esse foi o mote da coletiva de imprensa realizada pela ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. No setor de frango, a China permanece como principal destino, absorvendo 62% do volume exportado, cerca de 269.000 toneladas. Mesmo com pequenas flutuações na produção chinesa, o Brasil continua sendo o principal fornecedor, mantendo estabilidade e previsibilidade para o comércio bilateral.
O segmento de suínos também demonstra resiliência e a China lidera as importações, seguidas por União Europeia, Chile, Canadá, Tailândia e outros mercados emergentes, apesar de barreiras temporárias, como o fechamento de portos e exigências rigorosas de protocolos sanitários. Mais de 140 mercados permanecem abertos. A tilápia enfrenta desafios distintos, com 84% da produção nacional destinada à exportação, representando aí 2% da produção total de peixe de cultivo. Embora o impacto sobre a produção seja limitado, a gestão adequada do fluxo exportador garante sustentabilidade e evita desequilíbrio no mercado interno. O setor leiteiro e derivados reforçam a presença brasileira em hubs internacionais, com o CIDES, que passou a contar com 45 mil metros quadrados, integrando frigoríficos, cooperativas e produtores de frangos, suínos, tilápia e leite em um único espaço. Entre os desafios enfrentados estão barreiras tarifárias, que podem atingir até 45%, e o fechamento temporário de mercados como Chile, Canadá, União Europeia, China, devido a crises sanitárias ou políticas internas. O Brasil demonstra capacidade singular de equilibrar produção, exportação e sustentabilidade, assegurando que empresas e cooperativas mantenham operações seguras, e a gestão integrada e cooperação com órgãos internacionais também foram determinantes. Mais de 540 propriedades foram monitoradas durante episódios críticos, evitando a propagação de doença e fornecendo dados confiáveis para decisões mundiais. O presidente da ABPA disse que nós estamos preparados para enfrentar novos episódios, mantendo mercados estratégicos abertos e garantindo estabilidade para produtores, indústrias e consumidores. A sustentabilidade do setor depende da nossa capacidade de planejar, monitorar e agir com base em ciência e cooperação internacional. O crescimento acelerado da produção de grãos aqui no Brasil, impulsionado por safras consecutivas recordes, tem revelado um desequilíbrio estrutural entre oferta e capacidade de armazenagem. E esse é o assunto que você vai ver agora. Segundo o levantamento do Itaú BBA, o país ele enfrenta um déficit que exigiria aportes da ordem de 102 bilhões de reais para ser sanado, num cenário onde a infraestrutura logística avança em ritmo bem inferior à produtividade no campo. Em 2025, a capacidade estática brasileira chegou a 213 milhões de toneladas, com alta tímida de 0,5% frente a 2024. Enquanto isso, a produção de soja e milho tem crescido a uma taxa média de 6% ao ano desde 2010, intensificando a pressão sobre os armazéns existentes. Dados do levantamento apontam que o Brasil possui 11.921 unidades armazenadoras ativas, sendo Mato Grosso o estado com maior capacidade instalada, 52 milhões de toneladas. E o Rio Grande do Sul é o líder em número de estruturas, com 3.278 unidades. Um outro fator que agrava o cenário é a logística de escoamento, com cerca de 60% dos grãos transportados por rodovias, e os custos logísticos se tornam um gargalo sensível. O frete médio do Mato Grosso até o Porto de Santos, por exemplo, chega a 84 dólares por tonelada, representando 73% do custo total para o envio à China.
E essa dependência do modal rodoviário aumenta os riscos e reduz a competitividade do produtor brasileiro frente a mercados internacionais. A falta de armazenagem também impacta diretamente a rentabilidade do agricultor. De acordo com o Itaú BBA, 41% dos produtores que contam com estruturas próprias relataram ganhos entre 6% e 20% na comercialização dos grãos, graças à possibilidade de armazenar a produção e vender em momentos mais estratégicos. Já quem depende exclusivamente de armazéns terceirizados é frequentemente forçado a vender no pico da safra sob condições menos vantajosas. A situação é ainda mais crítica em estados que integram novas fronteiras agrícolas. O Mato Grosso, por exemplo, apesar de liderar em volume armazenado, apresenta déficit de 51% em relação à produção de soja e milho. Rondônia opera com 75% de déficit, enquanto Mato Piba, região que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chega a índice de 60%, evidenciando a urgência por investimentos direcionados a essas regiões. Em comparação com os Estados Unidos, a disparidade é expressiva. A capacidade de armazenagem norte-americana é de 615 milhões de toneladas, sendo 65% dentro das propriedades rurais. No Brasil, esse número cai para 17%, tornando o produtor mais vulnerável às pressões do mercado e à volatilidade logística. O Francisco Queiroz, que é um especialista da consultoria do agro do Itaú BBA, ele disse que o Brasil precisa de investimentos maciços, políticas públicas mais robustas e condições de crédito mais favoráveis para modernizar e expandir a sua infraestrutura de armazenagem, condição essencial para que o agronegócio nacional tenha competitividade e acompanhe o ritmo do aumento da produção. E agora você vai ver como está a situação da moratória da soja. A suspensão da moratória da soja pelo Conselho Administrativo de Defesa Agropecuária, que é o CAD, é considerada uma medida grave, sem precedentes, que não contribui para o debate sobre iniciativas privadas de sustentabilidade ambiental. A avaliação é do advogado Frederico Favacho. Ele é especialista em agronegócio, que aponta riscos de desgastes para o Brasil na COP30, a ser realizada no país agora neste ano, no final do ano. A suspensão da moratória da soja pelo Conselho Administrativo de Defesa Agropecuária, CAD, é uma medida gravíssima, sem precedentes, que não contribui para a discussão sobre a necessidade e os limites das iniciativas privadas voluntárias em prol da agenda ESG, especialmente das questões de sustentabilidade ambiental. O CAD decidiu suspender preventivamente o acordo firmado entre tradings, produtores, ONGs e governos, que desde 2008 proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia, mesmo quando o desmate fosse legal pelo Código Florestal. Além disso, instaurou processo administrativo contra as tradings e associações signatárias, após representações apresentadas pela Comissão de Agricultura da Câmara e pela CNA, que alegam práticas anticoncorrenciais e prejuízos aos produtores. A divergência central está nos marcos legais. A moratória considera julho de 2008 como data de corte, enquanto o Código Florestal em vigor
desde 2012, estabelece maio de 2012 e exige a preservação de até 80% da vegetação nativa do bioma amazônico. Com isso, produtores que cumprem a lei podem enfrentar barreiras comerciais para vender a sua produção, já que 95% da soja brasileira é comercializada pelas tradings que aplicam esses filtros. Com a aplicação da moratória pelas tradings, os produtores do bioma amazônico que cumprem a legislação e atuam dentro dos limites concedidos pelo Código Florestal estão tendo problemas caso a área da plantação tenha sido aberta após 2008. Ou seja, um acordo comercial, ele é soberano em relação à legislação federal. A Ieda Queiroz, que é advogada especialista em contratos e coordenadora do setor de agronegócios do CSA Advogados, tem outra opinião. Ela disse que esse impacto é importante porque 95% da produção de soja brasileira é comercializada por meio das tradings, que fazem um processo de triagem ao receber o produto em seus armazéns para exportação. E depois do intervalo eu vou conversar com Wagner Pereira, gerente de marketing da Rivulis no Brasil, e nós vamos falar da crise mundial na produção de cacau, que abre novas possibilidades ao Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da segurança em propriedades rurais. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural, sabe que lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo há mais de 30 anos? A Tecnoseg, ela oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante Inteligência Artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos. Tecnologia de ponta, equipe qualificada e serviço regulamentado pela Polícia Federal. Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009-4900. E agora eu vou conversar com Wagner Pereira. O Wagner Pereira é gerente de marketing da Rivulis no Brasil e nós vamos falar da crise mundial na produção de cacau, que abre novas possibilidades ao Brasil. Wagner Pereira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Olá, bom dia a todos, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer, Wagner, tê-lo aqui e falar de uma situação, vamos dizer assim, que está colocando aí o Brasil ao mesmo tempo numa situação crítica e ao mesmo tempo numa situação favorável. E por incrível que pareça, você está nesse momento aí em Ilhéus, na região do cacau, na maior região produtora do Brasil, onde está acontecendo uma feira muito grande, né? Muito boa, né? Exatamente. Será a Expo Cacau 2025, a primeira vez que se organiza um evento nesse formato, um evento que conta com palestras educacionais, encontro de viveristas, estandes dos diversos players do mercado. Estamos aqui. Bom, hoje a Rivulis é uma empresa especializada em irrigação, correto? E hoje Exato. Nós já temos aí várias regiões, principalmente cacau, também irrigado, né? Sim, temos e os resultados são impressionantes, né? Contextualizando um pouco o tamanho da oportunidade, hoje o consumo mundial de cacau é de aproximadamente 3 milhões de toneladas por ano, certo? Com uma previsão
de que tenhamos nos próximos 10 anos um aumento da demanda global em mais 33%, mais 1 milhão de toneladas são as previsões, certo? O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem hoje uma produção de cerca de 300 mil toneladas, ou seja, o Brasil hoje tem uma participação de mercado muito pequena. E quando nós passamos para a situação atual, onde 65% da demanda mundial é abastecida pela África do Sul, pela África Ocidental, nós temos nessa região um cenário de diversas situações que estão impactando a produtividade e fazendo o preço acelerar de maneira exponencial, e temos sim várias oportunidades, dentre elas a irrigação. Quer dizer, o Brasil então, mesmo com esse tarifaço, com todos os problemas que nós já tivemos, pode fazer com que o nosso setor cacaueiro cresça muito mais do que nós temos hoje no momento. Sim, os números são impressionantes. Para vocês terem uma ideia, o aumento histórico na cotação do cacau, ele vem com um aumento que já acumula 4 vezes o que foi o preço do cacau, tipo, no início de 2023. Quando nós tínhamos, por exemplo, um valor de 2.600 dólares a tonelada do cacau, nós tivemos hoje cerca de 10 mil dólares a tonelada do cacau, chegando a um pico de quase 12 mil reais, 12 mil dólares a tonelada do cacau no final do ano passado, certo? A previsão é de que esse cenário ele não recua tão rapidamente, pelo menos aí de 2 a 3 anos, esse preço deve ficar nesse patamar. Especialistas apontam que não vem abaixo de, agora eu vou falar em reais e em quilo, tá? Abaixo de R$6 a tonelada, cerca de R$35 o quilo, né? $6 o quilo, que é aproximadamente R$35 o quilo de cacau, não abaixa disso. Mas, como eu disse, hoje existe essa dependência da África Ocidental, vários problemas vêm ocorrendo lá, entre elas problemas de ordem ambiental, questões de desmatamento em áreas que não foram devidamente licenciadas, permitidas. Existe um ambiente regulatório muito forte em países mais exigentes com relação a essa pauta ambiental, aliado a problemas climáticos, a secas, a situações realmente que vêm mudando muito, e principalmente a questões relacionadas a doenças no cacau, a vírus, que têm impactado muito negativamente toda a produtividade. Um outro aspecto é que o mercado hoje predominante do cacau é muito pulverizado em pequenos produtores, tanto na África do Sul quanto também aqui no Brasil. E são produtores que têm um pouco mais de dificuldade de acessar tecnificação, e aqui eu não estou nem falando de irrigação, estou falando de fertilização, de adubação, de tratos culturais em geral. Bom, isso significa dizer que os problemas lá fora podem ajudar muito o nosso país aqui, porque nós já passamos também uma crise muito séria aqui no Brasil, né? E hoje o cacau, mesmo ele sendo produzido por pequenos produtores, mas nós temos talvez uma configuração, pelo menos de tecnologia, muito superior a uma série de países, né? Com certeza. Eu digo que a oportunidade, ela realmente está no Brasil. Falando um pouco de números, nós já temos hoje mapeados cerca de 120 mil hectares em expansão ou em renovação. Nossa, e essa expansão, ela acontece, por exemplo, com um novo formato de plantio, um formato de plantio que proporciona, por exemplo, uma mecanização, e com tudo isso se consegue levar a lavoura a um nível de tecnologia muito maior. Antigamente e até hoje, a maior parte do cacau produzido no Brasil, ele acontece num sistema chamado cabruca, que você está com o cacau em meio a uma floresta, com certo sombreamento. Então, as oportunidades novas, elas surgem com novo sistema de plantio, com uma nova genética de cacau muito mais preparado para
para uma plantação, uma lavoura a pleno sol, certo? Com a correção de solo adequado, com todos os tratos culturais e com a irrigação, aí sim a gente vê uma produtividade sair, por exemplo, de 35 arrobas por hectare para 250, 300, 400, 500 arrobas por hectare. É muita coisa. A tecnologia na lavoura de cacau, ela é realmente decisiva, é muito interessante aliar toda essa questão de adubação através da fertirrigação. Eu até costumo falar que planta é igual ao ser humano. Sim. Já deram o sinal aqui que nosso tempo explodiu. Já passou. Bom, Wagner, eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, porque realmente interessa muito esse tema para nós. Pode ficar tranquilo que já você vai voltar ao nosso programa. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço. Só para encerrar, eu falo que planta é igual ao ser humano. Ninguém vive somente com água. E quando você dá fertirrigação com os nutrientes adequados para a planta, fantástico. Acabou, é verdade. Concordo em gênero, número e grau. Wagner, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a glória deve ser conquistada. A honra, por sua vez, basta que não seja perdida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.